Andressa? Andressa? Oi. Você acha que a gente já pode começar? Pode começar, sim. Tá. Então, pessoal, vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Raquel e eu trouxe aqui, eu sempre trago alguém, né? A ideia hoje era eu conseguir reunir algumas pessoas das áreas das exatas para falar um pouco da prova, né? Em particular, para não ficar só a matemática. Mas assim, eu não consegui química e física, mas não tem problema. A ideia, a base do que a gente for discutir aqui, vale para todas as disciplinas, né? E a Ana, ela aceitou o convite para falar um pouquinho da área da biologia. Então, ela vai precisar sair, que ela vai ter um outro curso, mas então ela inicia a fala com vocês, né, do Enem, da parte de biologia, e depois eu entro para falar da matemática e algumas dicas. Então, eu vou passar a fala para a Ana. Beleza, Ana? Sim, vocês estão me ouvindo, gente? É que eu tive que fazer mó rolo aqui, colocar a apresentação no computador. Enfim, Tá, estou entrando pelo celular para vocês me verem. Tá tudo certo? tá tudo certo, Sim, Ana. estamos ouvindo. Então tá bom, desculpa. Deixa eu me apresentar primeiramente, né? Eu sou Ana Paula, eu sou formada inicialmente em Ciências Biológicas e atualmente eu sou mestranda do PECMA, que é o Programa de Ensino de Ciências e Matemática da Unifesp, campus Diadema, tá? Se no final vocês quiserem fazer alguma pergunta ou quiser me interromper ao longo da apresentação, fiquem à vontade, tá? Deixa eu passar. Se tiver algum problema de... Tá passando, né? Tá. Então, assim, num primeiro momento, para vocês observarem, vocês estão aí, né, acho que desesperados, porque amanhã é a prova. Assim, no primeiro momento que eu posso dizer para vocês é que a biologia ela tem um vocabulário próprio, ela tem conceitos próprios, assim como a química, como a física. Então, assim, a prova do Enem, uma coisa que a gente está discutindo, eu e a Raquel discutimos, né? Ela é muito interdisciplinar. Então, assim, às vezes tem conteúdos, tem conceitos da química que estão ali misturados com a biologia. Então, e assim, é um desafio para vocês também. Então, eu digo assim, não se preocupem, porque é um desafio mesmo. Porque, assim, na escola, as disciplinas, elas são, assim, separadas. Quando vai para o Enem, há uma mistura, né? Então, tem a química misturada com a biologia, ou a física misturada com a química. Então, assim, os conceitos, assim, são meio que, assim, misturados. Então, eu acho que só para tranquilizar vocês um pouco em relação a isso. Aí, aqui tem um exemplo para vocês. Por exemplo, a biologia, essas questões são do Enem 2020, né? Eu peguei lá da prova. A biologia, ela vai ter alguns conceitos próprios. Por exemplo, filoartrópoda, que dá para vocês verem ali na imagem. Classe dos aracnídeos. Então, é uma classificação da biologia. Então, dá para você ver que é uma pergunta de biologia. Fala da questão das quelíceras, dos pedipalpos, que são estruturas morfológicas das aranhas. No caso, as quelíceras são para inocular o veneno da presa, e os pedipalpos são para manipular o alimento. Também fala da questão do exoesqueleto, que é uma estrutura para proteção, para sustentação desse bicho. Então, assim, todos esses conceitos são conceitos conceitos voltados para a biologia. Aqui também tem outra questão, né, que fala da nome de espécies, por exemplo, aparece bastante, ali está falando no outro exemplo, né, da questão 114, fala da questão Coffea canerofa, é o nome de uma espécie de planta. Então, é uma terminologia científica, porque, assim, geralmente na biologia tem os nomes, o binômio que a gente fala, né, que é um nome científico. O primeiro nome seria o gênero dessa planta, e o segundo nome seria a espécie. Isso acontece tanto para animais, para plantas também, fungos também, ou nome de fungos, bactérias também, tem esse nome composto. Então, assim, é uma característica da biologia, da ciência, da biologia. Acho que é mais isso, em questão de conceito, porque aí vocês se norteiam, falam, caramba, tá falando o quê? De biologia? Então, assim, os conceitos vão nortear vocês, se é química, se é física, se é biologia, vocês vão saber pelos conceitos, né? O que a questão tá querendo perguntar, certo? Outra coisa importante, gente, no Enem, assim, tem muita atualidade, dá para perceber que tem muita atualidade, então eles sempre vão buscar colocar temas atuais. Não sei se a Covid vai aparecer, né? Talvez apareça, né? A gente não sabe, mas assim, eles sempre buscam colocar na prova o que está atual naquele momento, o que pode ser, que está em alta, que está sendo discutido muito na TV. Então, provavelmente, quem acompanha atualidades, assim, vai se dar bem, e quem não acompanha, por favor, né? Comece a acompanhar também, porque é super necessário vocês estarem atualizados em relação às novidades do campo científico, por exemplo, as curas das doenças, né? Toda essa questão é importante que o Enem pode também pedir esse tipo de informação. Outra questão também, se vocês percebem nas provas, né, isso não sei se na escola vocês têm muito acesso, mas assim,
os conceitos, né, os exemplos de biologia estão sempre contextualizados em situações cotidianas, né, e em exemplos mais práticos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês verem aqui, por exemplo, aqui vai falar da questão da indústria farmacêutica, né? Então, assim, tem vários exemplos, deu para ver na prova mesmo, se vocês observarem isso, seria o quê? Seria o conceito daquela matéria, tanto de física, química, biologia, aplicado na nossa prática, no nosso cotidiano. Então, sempre eles vão colocar a biologia, a física ou a química dentro do contexto, assim, da nossa realidade, mais próximo ao nosso cotidiano. Então, dá para ver esse exemplo também, que é essa questão da interdisciplinaridade que eu falei para vocês. Assim, por exemplo, traz a indústria farmacêutica, traz a questão do medicamento, do efeito desse medicamento no corpo, então está misturando um pouco o quê? O medicamento, que é um componente químico, com a biologia. Então, assim, como que isso impacta no corpo em relação a alguma parte do nosso corpo. Então, você vê que tem, assim, a química ligada com a biologia, então, assim, é interdisciplinar o Enem. Então, assim, uma coisa que vocês podem, assim, observar bastante quando vocês forem fazer a prova, certo? E em relação a tópicos, né, eu tive uma vivência de dar aula em cursinho durante um ano, então, assim, eu não tenho uma vasta experiência, mas sei alguma coisa. Do que eu observei quando estava dando aula, ecologia, cai bastante ecologia, no sentido, assim, por exemplo, a questão do mimetismo, como um animal, ele pode, assim, se camuflar no ambiente, assim, todos esses mecanismos que o animal se adapta naquele ambiente, cai bastante isso também. Cai bastante a questão também dos biomas, assim, características do bioma da caatinga também cai bastante a questão de biomas. Da genética, eu observei que cai, assim, por exemplo, qual a probabilidade, assim, de, um indivíduo, um exemplo, assim, se a mãe com síndrome de Down, um exemplo, né, e o pai que não tem síndrome de Down, qual a probabilidade desse filho nascer com síndrome de Down? Então, cai muito isso, na questão da probabilidade, né, das doenças. Também, outra coisa que também eu percebi que cai, assim, não sei se vocês tiveram acesso a Mendel, né? Ele fala do cruzamento das ervilhas, né? Então, vamos supor, se eu cruzar uma planta, assim, uma semente verde com uma amarela, qual a probabilidade de nascer uma semente vermelha, um exemplo, né? Então, assim, essa questão de probabilidade cai bastante. Questões atuais também que eu falei da ciência mesmo, que eu tinha falado anteriormente. Eu observei também que cai ciclos de algumas doenças, como, assim, vírus, por exemplo, o vírus da Covid. Então, assim, como que é o ciclo desse vírus? Ou de uma parasitose. Ou, por exemplo, a dengue. Qual que é o ciclo da dengue? Então, eles utilizam bastante também ciclo de doenças. Questões da zoologia também de animais. Então, os animais vão aparecer, pelo que eu percebo, assim, aí aparecem nomes científicos mesmo, aquela explicação que eu dei para vocês, de nomes científicos, compostos. Então, vocês vão saber que está falando de zoologia, né, de bichos. Ou também cai muito a estrutura do bicho, né, do animal, assim, porque cada bicho, como posso explicar para vocês, assim, cada bicho ele está dentro de uma classificação, de uma divisão dentro da biologia. Então, assim, aqueles bichos que têm características em comum, então, são classificados naquele eixo. Então, assim, tal bicho tem, por exemplo, 6 pares de patas, então vão estar dentro de uma categoria X, né? Então, essa estrutura dos bichos também, assim, pode cair na prova. E a botânica também cai, assim, em relação a essas espécies das plantas, eu acho que é isso. Eu falo bem rápido mesmo, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que eu encerrei por aqui. Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Tá aberto a dúvidas, pessoal. Desculpa, eu tô com tosse. Peraí que eu fechei. Gente, Estão vocês estão aí, eu ia falar isso agora, vocês estão aí, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu estava até conversando com a Raquel sobre isso ontem, só um comentário mesmo, vocês não fiquem desesperados, porque, assim, essa não é a única oportunidade que vocês vão ter, assim, na vida para vocês entrarem na universidade, é um desafio mesmo, e a gente tem uma defasagem no ensino público mesmo, né, então, eu estava lendo as perguntas e tive até uma dificuldade de entender algumas coisas que tem a formação em biologia, então, assim, não se cobrem tanto, né, façam o que é possível, e agora vocês também têm que descansar hoje, eu acho que vocês não têm que ficar enchendo a cabeça de mais coisas, entendeu? Se garantam no que vocês sabem, né? Eu acho que eu diria isso para vocês. Acho que é isso. Pessoal, ninguém? Ana, eu vou iniciar então a minha parte, e aí você fica aí para me dar um suporte até quando você puder. Como eu falei para vocês, a Ana ela vai precisar sair, e eu acho que umas 10h40 você falou, né, Ana, mais ou menos? Isso, 10h40, até 10h40 eu consigo ficar. Tá, então, aí você não precisa avisar, não só quiser, tá bom? Então eu vou colocar a parte da minha apresentação.
Eu agradeço a participação da Ana também. Bom, eu vou falar, é bem generalizado, assim, o que eu vou trazer, é diversos assuntos, que vocês precisarem também me interromper, pode interromper para perguntar, se não ficar muito claro, né, o que eu falar, confundir, pode interromper. Ops, que não está querendo mudar aqui. Agora foi. Sobre a matriz de conteúdos da prova do Enem, então ela é dividida em ciências humanas. Ah, eu acho que não é esse slide que eu corrigi aqui ontem. Peraí que tem um erro aqui. Acho que eu coloquei a apresentação errada. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que eu coloquei a apresentação errada. Que eu fiz algumas correções ontem, que não apareceu aqui. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, eu coloquei a apresentação errada, eu vou compartilhar aqui. Acho que isso. As ciências as ciências humanas foi domingo passado, né? E amanhã, então, vocês vão ver ciências da natureza, suas tecnologias e a matemática, né? Então, assim, as ciências da natureza, ela vai trazer o componente curricular biologia, física e química. E aí, olhando nessa matriz de conteúdos da prova do Enem, a gente se pergunta, então, onde foi parar a matemática? Porque se a gente tem as ciências humanas que envolvem a história, a geografia, a filosofia e sociologia, e as ciências da natureza que envolvem a biologia, a química e a física. Então, onde foi parar a matemática, né? Caramba, ela tá difícil aqui, viu? O botão não tá... A matemática, ela possui, então, uma área específica, é só para ela. Ela é separada das outras ciências, né? Então, amanhã vai ter a prova das ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. Só uma ressalva que eu já falei para vocês na aula de gráficos, e também a professora Ana acabou de falar sobre a interdisciplinaridade. A matemática, ela vai aparecer nas outras áreas, ali na forma de probabilidade, de estatística, gráficos, que a gente já conversou, né? Expressões, enfim, porque a gente utiliza da matemática para explicar fenômenos que ocorrem nas outras ciências. A gente já tinha falado disso, né? Então, vão ser 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. Por quê? Porque a matemática ela é um caderno só para ela. Então, sim, são 45 questões só de matemática. O que eu queria trazer para vocês é explicar mais ou menos como funciona a questão da correção do Enem, que é chamado de teoria de resposta ao item. A teoria de resposta ao item é um modelo matemático que o INEP se utiliza para corrigir as provas do Enem. E também avaliar ali o cálculo de proficiência do estudante. O que é o cálculo de proficiência? Seria o desempenho de conhecimento testado, ou seja, o acerto da questão, né? Ele então vai conseguir identificar aqui assim, ó, o cálculo de resposta ao item. O que é o item? Item é a questão que o aluno respondeu, que o aluno vai responder, né? E é um padrão de múltipla escolha.
A TRI, ela vai, então, mensurar essa proficiência do estudante. Eu não sei se vocês já ouviram falar assim, proficiência em língua inglesa, proficiência em língua espanhola, ou seja, é o nível que a pessoa tem da determinada língua, se é básico, avançado, intermediário. A mesma coisa é para ciências exatas. Qual é o seu nível de proficiência? É isso que o TRI quer investigar. Então, ele vai ser avaliado dentro de 3 parâmetros, que é a capacidade de um item, ou seja, de uma questão discriminar, né, ali entre os alunos que estão sendo avaliados, que desenvolveram conhecimento ou que não desenvolveram. Ou seja, eu posso acertar ou errar uma questão. Então, eles vão avaliar o grau de dificuldade dessa questão, que ela vai estar baseada em nível fácil, médio e difícil, e eles vão estar distribuídos ali de forma aleatória na prova. Não vai falar para você essa é fácil, essa é difícil, essa é média. E como que você vai identificar se é uma questão fácil, média ou difícil? Aí a gente vai discutir mais para frente. Mas é muito relativo, porque o que é fácil para mim pode ser difícil para você, e o que é difícil para você é fácil para mim. Então, como que ele avalia uma questão? É a quantidade de acertos por alunos. Por exemplo, é uma prova que ela é de larga escala. Então, se a maioria dos alunos, vai supor 80%, acertou uma questão de probabilidade, então o TRI vai identificar que aquela questão é fácil, porque 80% de pessoas acertaram uma questão de probabilidade. Então, é mais ou menos assim que o TRI é calculado. É essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha aqui, ó, que é a do TRI, que vai avaliar vai corrigir e avaliar a proficiência do estudante, por essa fórmula matemática, né, estatística. E o terceiro parâmetro é a probabilidade de acertos ao acaso, ou seja, é o popular chute. E é exatamente nesse terceiro parâmetro que eu quero focar com vocês. A análise de resposta do aluno, que vai verificar ali a aleatoriedade das respostas, o que significa isso? De repente, o aluno acerta uma quantidade X de questões fáceis e uma quantidade X de difícil. Ele pode interpretar esse cálculo que o aluno chutou. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece quando esse fenômeno, né, como que ele vai interpretar esse fenômeno aí. Resumindo, o TRI é um sistema qualitativo, ele não é quantitativo. Então, o que significa isso? Qualitativo. Ele quer entender a qualidade, né? Ou seja, ali ele vai avaliar o seu conhecimento. Não importa para ele a quantidade de acertos de determinado nível fácil, médio ou difícil. O que ele vai interpretar por exemplo, se um aluno ele tem uma base frágil, então, teoricamente, ele deveria acertar só as questões fáceis, certo? E errar as difíceis. Agora, se ele acerta fáceis e algumas difíceis, ele vai entender que você chutou. Então, ele vai entender que é algo aleatório. E é exatamente aí que está o X da questão para baixar a nota do Enem. Certo? Então, com o TRI, as avaliações, elas passaram a ser, no meu ponto de vista, uma coisa mais justa, porque se uma pessoa tem uma base frágil e está concorrendo com outros alunos que já têm uma base mais forte, né, fortalecida em termos de conhecimento, é para exatamente equilibrar a TRI, para que ninguém fique de fora. Mesmo você acertando só as questões fáceis, você tem chances de entrar pelo SISU. Você não vai ser eliminado porque você só acertou questões fáceis. Não é isso que ele está avaliando. Por isso que ele é qualitativo e não quantitativo. Então, independente de quantas respostas o aluno acerte, né, o que interessa vai ser a determinação do resultado. Eu pesquisei alguns artigos em sites, né, e avaliei alguns vídeos de professores que já têm uma certa experiência de muitos anos no Enem, e trouxe, assim, esses assuntos que eu achei interessante para a gente entender a dinâmica da prova. Por quê? Porque às vezes você vai ficar tão desesperado em querer acertar tudo e você vai perder muito tempo em uma questão difícil para tentar chegar no resultado e que às vezes não vale a pena. Não que não vale a pena, eu estou querendo dizer assim, é o gasto de energia. A gente vai entender ali uma sugestão de como seguir
mais ou menos para realizar a prova, que ajuda você a não perder tempo em uma questão muito difícil. O cálculo de TRI está aqui nessa fórmula, foi colocado na fórmula do Excel. Eu vou tentar explicar para vocês. Eu tirei o print da tela de um vídeo de um professor explicando, eu achei bem bacana, porque assim, ó, a gente vai ter aqui em amarelo as questões fáceis, em vermelho as questões médias, e em roxo aqui, rosa, as questões difíceis. No total, soma-se 45 questões. Então, o que o TRI ia avaliar? Nesse caso aqui, o aluno, ele acertou todas as questões. Então, ele tem uma proficiência 10. O cara arrebentou, gabaritou, né? Aqui no caso, aqui embaixo, ó, nessa barra aqui, a gente está vendo aqui a proficiência dele. E o gráfico vai mostrar aqui, ó, ele não teve nenhuma oscilação durante o desempenho dele, tá vendo? Ó, foi só crescendo, não teve oscilações. Agora, nesse caso aqui, o aluno, suponha-se que ele zerou nas questões fáceis aqui em amarelo, ó. Ele zerou nas questões fáceis. Aí aqui a nota dele foi 481, porque ele só gabaritou as médias e as difíceis, e errou as fáceis. Então a proficiência dele foi de 481 pontos. Certo? E agora a gente vai ver um exemplo de um aluno que gabarita as questões fáceis e zera nas questões difíceis. Mas olha a proficiência dele, 710. Foi 710. Ah, mas como assim, se eu acertar as fáceis e errar as difíceis? Porque o que ele vai entender? Ele vai tendo uma interpretação de que você não chutou, você gabarita as questões fáceis que é a proficiência. Muito, é mais exigido. O Enem, a base dele, a fundamentação dele, em questões da matemática, principalmente, é trazer o conteúdo de ensino fundamental, do quinto ao nono ano. E são as questões que, geralmente, a gente perde muito tempo fazendo as difíceis e acaba esquecendo do básico, né? Então, o básico, que é ali a questão do conhecimento fundamental, que eu vou mostrar para vocês, os conteúdos, ele é muito importante. Então, se você se dedicar a resolver as questões fáceis, iniciar pelas fáceis e garantir que você consiga acertar as fáceis, a sua nota no Enem, ela pode alavancar. Você não vai perder tempo com questões difíceis, porque assim, se no caso ele acertasse uma ou outra difícil aqui, o que o TRI ia identificar? Que ele chutou, e é exatamente o chute que cai a nota, porque ele vai entender que você não é proficiente, você simplesmente chutou ao acaso, e isso é o que derruba a nota. Ah, mas calma aí, então eu faço só as fáceis e esqueço o resto? Não, não é isso que o TRI, o que eu estou trazendo para vocês, é mais para vocês entenderem a dinâmica da prova, de como que é feito o cálculo de TRI, né, que é a teoria que vai avaliar a proficiência do estudante. Então, por isso que a gente separou aqui umas dicas para você conseguir ter uma nota razoável, né? Só um minuto. O que a gente trouxe de dica, então? O que eles sugerem? Que você inicie, tanto pela prova de ciências da natureza ou pela matemática, não, tanto faz, você vai ali administrar. Só que o que sugere? Que você faça 2 horas de cada uma. Você não ultrapasse essas 2 horas para que você consiga ter um desempenho razoável nas duas. E não deixe de fazer questões, né? Você, então, tem que administrar o seu tempo. Então, reserve 2 horas para cada prova. Né? Eu vou começar pelas ciências da natureza, começa 1h30, então vai. Aí eu vou até 2 horas, né? 1h30, 2h30, 3h30, mais ou menos ali. Eu deixo ciências da natureza e começo a fazer matemática. Não importa se você não terminou, você tem que administrar o tempo. Você tem que garantir que pelo menos metade da sua prova seja feita em cada uma delas. Ops. Então, assim, como que a gente inicia, então, a prova?
A sugestão também é que vocês iniciem a prova pelas questões fáceis, né? Garanta que as questões fáceis elas sejam resolvidas e que você acerte elas. Então, tente identificar quais são as questões fáceis para você, porque, como eu falei, é relativo, o que é fácil, o que é médio, o que é difícil para cada um de nós, porque depende do conhecimento e bagagem que cada um traz, mas garanta que as questões fáceis elas sejam resolvidas. O que eles identificaram? Que geralmente as questões fáceis são aquelas que trazem imagem, porque o aluno ele bate o olho na imagem, ele consegue ter uma interpretação melhor do que a textual, porque muitas vezes a questão de você errar uma questão não significa que você não sabe, mas significa que a sua interpretação de texto ela é razoável, ela não está muito fortalecida. Então, às vezes, a questão do erro está na interpretação, a maioria das vezes, na verdade. Então, as questões mais fáceis são aquelas que trazem um texto que o aluno ele consegue se orientar melhor pelo que a questão está pedindo, né? E quando tem um texto, geralmente, quando tem uma figura, geralmente o texto ele é menor, né? O problema que a questão vai trazer, ela é trazida, ela é escrita por um texto menor. Então, o aluno ele consegue ir melhor nessas questões. E também as questões que são mais fáceis é aquelas que traz a aritmética básica, que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? E quase todas elas a gente vai aplicar a aritmética básica, né? Tem questões, eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Tem questões que você bate o olho, você nem precisa fazer cálculo, você só precisa saber o conceito. E tem questões que você vai precisar fazer um cálculo, mas é um cálculo básico, de aritmética básica, né? Como uma soma, por exemplo. As questões médias, elas foram consideradas de gráficos, mas pela questão de interpretação, não porque porque lembra quando a gente teve aula de gráfico? A gente viu que não é difícil, mas tem que saber interpretar. Mas ela está considerada ali entre as questões médias, de nível médio de dificuldade. Mas como eu falei, é relativo, porque o que é difícil para mim é fácil para você, o que é fácil para você é difícil para mim. Então, não se atente ao que é questão média fácil, questão média, questão fácil, questão difícil. Não se atente a isso. Você tem que ler a pergunta e se perguntar, isso é fácil para mim? Isso é difícil para mim? Então eu vou considerar isso como fácil ou difícil, né? Tem as questões difíceis, geralmente, elas são aquelas mais longas e que vai exigir uma maior concentração. Eu vou dar um exemplo para vocês também. Por exemplo, quando pede uma questão de área que você tem que aplicar o teorema de Pitágoras. É puta trabalhosa essas questões, porque você tem que achar a altura ali num triângulo, depois você tem que conseguir se localizar dependendo. Então, assim, é uma questão muito difícil, é muito trabalhosa. Então, isso é considerado uma questão difícil, porque ela exige uma maior concentração. E existe uma coisa, a estrutura do TRI também, ela é baseada na taxonomia de Bloom. Porque o que ele é estruturado assim: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, ele é estruturado nessa taxonomia. Mas também não se atente a isso. A terceira dica é você ler e destacar o comando da questão. Ai, meu Deus, peraí. O que é o comando da questão? É o último parágrafo. Você abriu a prova, você vai direto para o último parágrafo, que é o comando da questão. Lendo o comando da questão, você já sabe mais ou menos o que o problema está te perguntando. Às vezes, você nem tem a necessidade de ir para o enunciado, tá vendo? Às vezes, só pelo comando da questão, você consegue já interpretar o que o exercício está pedindo. Mas, por que ir para o comando da questão, que é o último parágrafo? Quando você lê o comando da questão, qual é a altura em metros dessa pista de skate? Eu já entendi que o que o problema quer é que eu calcule a altura em metros da pista de skate. Então, eu já sei o que ele quer, altura em metros. Beleza, é altura, cálculo de altura. Quando eu for para o enunciado e começar a ler, Pedro está situado no ponto P. Quando avista o topo de uma pista de skate, conforme ilustrado abaixo,
desconsidere assim, desconsidere a altura de Pedro, mas o que ele quer? Altura em metros aqui. Você não precisa reler, a ideia de ler o comando é que você não precise reler 2 vezes o enunciado, porque às vezes quando você começa pelo enunciado, no meio do caminho ali você se perde, aí você tem que voltar e começar a ler tudo de novo. Já aconteceu isso com vocês? Eu não sei. Você começou a ler o enunciado, putz, me perdi, tenho que voltar, ler tudo de novo. Principalmente quando o texto é muito grande. Então, a ideia de ler o comando é que você inicie lendo o enunciado já com a ideia básica, a ideia prévia do que o exercício quer. Uma questão, ela é estruturada, vocês percebem? Ela tem uma estrutura, ó. Ela tem o comando, aí eu caminho para o enunciado, tem o suporte. O que é o suporte? É uma imagem. Nem toda questão tem suporte. Nessa aqui tem um suporte, que é uma imagem. Vem a questão das alternativas. Cada alternativa é chamada de distratores. E aquela questão que é a correta, ela é chamada de gabarito. Então, você percebe que é tudo muito, muito bem pensado e muito bem estruturado. Uma questão, ela também tem que ter uma estrutura, porque senão ela pode falhar. Ela pode gerar más interpretações, né? São aquelas que são anuladas, geralmente. É quando ela não está muito bem estruturada. Aí, ups. Aqui, então, a gente vai começar com um exemplo da aplicação dessa estrutura de comando que eu estava falando. Por exemplo, aqui, ó, eu vou direto para o comando. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerando a imagem beleza, a razão. Olha só, lembra que eu falei, a professora Ana falou da palavra-chave, lembra? Aqui na matemática, a gente também tem uma palavra-chave. Por exemplo, eu já bati o olho aqui, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, ou seja, a razão. Se eu já nem sei o que é razão na matemática, já vai me complicar. Então, vou perder muito tempo nessa questão, então eu já pulo ela. Eu nem vou perder tempo. Mas, enfim, a gente vai ler o comando primeiro. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus. Então, aqui, ó, a razão, beleza. Agora eu vou pro enunciado. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus. É que nem aquela que a gente vê no cinema, né? Diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, ou seja, todos aqueles assentos que tá pintadinho de preto são os que já foram vendidos, né? Beleza, aqui, ó. Então, eu já vou grifar essa informação aqui, porque eu também é uma forma de eu não me perder e ir focando nas partes chaves do problema. Então, eu já sei que os assentos vendidos, eles estão na cor escura, beleza. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus, ou seja, aqueles disponíveis, né? Para avaliar a necessidade de alocação de ônibus, de veículos extra. Então, é uma forma de ele também se organizar, se vai liberar ou não um ônibus, né? Por exemplo, se eu vendi todas as cadeiras aqui, provavelmente eu vou precisar de um outro ônibus, mas neste caso aqui, eu tenho muito assento vago, né? Então, a imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis. Tá, então como é que se calcula a razão entre o número de assentos já vendidos e os assentos disponíveis? Aí, você lendo essa questão, você vai se perguntar, essa questão é nível fácil, é nível médio ou nível difícil para você? É dessa forma que você vai administrar o seu tempo. Se você achar que está muito difícil, o que você vai fazer? Pula ela. Eu não vou perder tempo nela. Entende? Depois eu vou retornar para ela no final. Quando eu concluir todas aquelas que eu considerei fácil, eu retorno. Então, a primeira pergunta você tem que se perguntar, eu consigo responder isso? Ou eu vou perder muito tempo nela? Não, a ideia é administrar o tempo, então passa. Mas, enfim, nesse caso aqui, qual é a razão? Essa pergunta, ela foi considerada a mais fácil de todos os tempos, assim, do Enem. Porque, olha só, tá, aqui qual é o descritor? Qual é o descritor curricular nesse caso aqui? É a razão.
é um assunto da matemática. Razão e proporção, vocês lembram? Razão e proporção? Olha só a razão. A razão, ela é muito simples. Razão é divisão. Eu vou considerar, então, os assentos ocupados como o numerador da questão, né, da minha razão, e o denominador, ele vai ser os assentos livres. Eu nem preciso ficar contando aqui os assentos livres, porque basta eu olhar para a última poltrona aqui, né, o 42. Então, o que ele estava pedindo para você, o que ele queria saber de você? Se você sabe o que é razão, a proficiência desse assunto na matemática. Você viu como essa questão é fácil? Se você bate o olho e vê ali perguntando razão, você já sabe que é uma divisão que você vai ter que ter, né? E aí, aqui a opção A. Essa questão ela é muito simples, ela não pede cálculo, ela não exige muita concentração, por isso ela é considerada um nível fácil. Sim, ela é fácil, mas pode ser que para você não seja, entende? Mas ela é assim, 80%, mais de 80% das pessoas acertaram, então ela vai ser considerada pelo TRI como uma questão fácil. Vocês estão entendendo, gente? Vocês querem, se não tiver, me interrompe, tá bom? Porque às vezes eu fico falando aqui sozinha, eu não sei se vocês estão entendendo, se não está entendendo, eu fico meio perdida. Esse outro exemplo aqui é um outro exercício, então eu vou direto para o comando da questão, que é o último parágrafo. Aí aqui, ó, no mês subsequente, o fabricante reajustou o preço do suplemento. Quer dizer, suplemento, a gente está falando então de um alimento que vai ser alterado o preço, né? O suplemento, vai ser alterado o preço. Reajuste, alteração. Beleza, são as palavras-chave aí, ó. Reajuste, preço, ok, vai ter um aumento de preço para mais ou para menos. Vou continuar lendo para entender. Nesse pet shop, passou a custar 9. Então, quer dizer, houve um aumento, então. Se passou a custar, eu olhando a tabelinha aqui, ó, 8, então houve um aumento. Então, eu sei que o que ele está falando aqui até o momento é de um reajuste de preço de um suplemento. Então, houve um aumento a cada 500 gramas de um pacotinho. Visando manter o mesmo gasto mensal para o dono do cão, o gerente do pet shop decidiu reduzir o preço unitário do banho. Para efeito de cálculos, considere o mês comercial de 30 dias. Tá, então beleza. Agora eu vou ler o enunciado. Segundo a indicação de um veterinário, um cão de pequeno porte, nos 2 primeiros meses de vida, deverá ser alimentado diariamente com 50 gramas de suplemento. Olha o suplemento aqui. Então, quer dizer, eu já achei a palavra-chave que eu li lá no comando, né? Alimentando diariamente com 50 gramas de suplemento. E tomar banho 4 vezes por mês. Aí ele tinha falado aqui embaixo no comando que para manter o cliente, com esse aumento do suplemento, ele iria reduzir o preço do banho. Então, quer dizer, para ele segurar o cliente, mesmo com esse aumento de suplemento que ele teve que reajustar, então ele vai diminuir para o cliente o aumento do banho, para poder manter o cliente. Até aqui, a interpretação está bem simples, né? O dono de um cão de pequeno porte, seguindo as orientações deste veterinário, utilizou no primeiro mês os produtos e serviços de um determinado pet shop, em que os preços estão apresentados no quadro. Suplemento 8, um pacote de 500, né, R$8, e o banho R$30, preço unitário. Se ele tem que tomar 4 banhos por mês, aí eu tenho que fazer essa multiplicação aí. Vamos lá. Aí aqui, organizando a questão. Eu vou ter que pensar. Ele tem que tomar 4 banhos por mês. Ok, tá aqui, ó. 4 vezes. 4 banhos por mês, então eu vou multiplicar 30 por 4. É simples até aqui esse raciocínio, né? Não sei, para você é? Eu não sei, pode ser que para você seja difícil, é relativo, como eu falei. O suplemento tem que ser alimentado 3 vezes, 50 gramas, né? Então eu vou colocar o 3 aqui na frente. 3 vezes, diariamente. Aí, então, eu organizei a minha questão. 50 gramas de suplemento por dia, ao mês, né? 50 vezes 30. 30 de dias, tá? Aqui, ó, 30 de dias. Que vai dar 1.500 gramas. Aí, jogando ali na expressãozinha, calculando o custo mensal total, eu vou ter 3 vezes 8, ou seja, 3 vezes
diariamente eu tenho que dar o suplemento para ele, e custa R$ 8, mais 4 vezes banhos diários, vezes 30, que é o valor do banho, que vai dar R$ 144. Mas eu ainda tenho que fazer mais um cálculo, não tenho? Por quê? Porque houve um reajuste, certo? Então, a gente vai ter agora que calcular quanto que ele vai pagar. Ai, puxa vida, ficou por cima aqui. Achando aqui, eu vou ter 3 vezes 9. Por quê? Não foi R$ 9? Não aumentou para R$ 9 o valor do suplemento? Então, eu vou multiplicar por 9. E o 4, banho, X. Por que X? Eu vou ter uma equaçãozinha aí. Por que X? Porque ele não falou assim que para manter o cliente, ele vai tentar reduzir o valor do banho? Eu sabia que antes o banho custava R$ 30, mas para manter o cliente, ele falou, olha, eu decidi reduzir o valor do banho para poder manter o cliente. Então, quanto que vai ficar, então, esse banho? O valor do suplemento subiu para 9. Ele não vai deixar o cliente pagar R$ 8. O que ele decidiu alterar foi o valor do banho. Então, o X vai ficar aqui no banho, porque eu não sei qual preço que ele vai cobrar agora, certo? Beleza, Ana? Obrigada, viu? E então eu vou fazer uma equação de primeiro grau, tá vendo? Ó? Aí eu vou encontrar o valor de X. Essa questão é difícil para vocês? Aí vocês têm que avaliar, eu não sei. É você que tem que entender e ter a percepção se é uma questão fácil, médio ou difícil. Né? Nesse caso aqui, então, eu tenho que isolar o X para encontrar o valor de X, certo? O 4 aqui está multiplicando, então eu vou passar ali o 27, subtraio por 44, porque ele está somando, aquela aritmética básica, né? E na divisão aqui, eu vou chegar em valor de 29,25 centavos. Não diminuiu muito, né? Mas ali, praticamente, né? Então, aqui é a letra C. Essa você achou que foi difícil, média, fácil? Aí você que tem que tentar entender se... O que eu não vou perguntar para vocês, porque vocês não falam muito, né? Mas vocês entenderam esse exercício? Vocês estão pegando a ideia do que é fácil, é médio, para tentar aplicar isso? É a questão da palavrinha-chave. Ah, professora, mas como eu saberia que tinha que fazer todo esse cálculo aí? Olha, toda vez que tiver uma questão que fala de dias, de meses, lembra que a gente viu no gráfico? Toda vez que fala de tempo, e ele envolve ainda, principalmente quando envolve questão financeira, você já vai saber que provavelmente você vai usar ali soma, multiplicação e subtração, né? Provavelmente uma dessas elas vão estar relacionadas, né? Que nem aqui, falou em redução, falou em aumento. Então para eu saber se aumentou, então eu sei que aumentou o valor de preço, mas ele vai dar um desconto. Então, poxa, eu já sei que vai ter uma subtração. É mais ou menos esse sistema, sabe? E isso é só com treino mesmo. É fazendo muito exercício que você vai pegando essa noção da aritmética básica, da aplicação da matemática, né? Para mim essa daí foi uma questão média, mas que na prova eu pularia, porque na hora eu não ia ter paciência para fazer, não. É, exatamente isso. É exatamente essa percepção que você tem que ter. Por quê? Olha só, ela é meio trabalhosinha, não é? Você tem que fazer ali um cálculo aqui, por exemplo, ó, quanto que ficaria o valor se ele pagaria o preço que está ali hoje. O preço que está hoje, ele fecharia com R$ 144. Aí depois, quanto que ele pagaria no desconto, né, do banho? Então, assim, ela é trabalhosa. Ela está ali para o médio fácil, né? Não está para o médio difícil. Mas para alguém pode estar para o médio difícil. Por exemplo, para você, está no médio fácil. Então, é mais ou menos isso. Essa é a percepção que você tem que ter para não perder tempo. Outra aqui, a gente lê o comando. Nesse jogo, qual a probabilidade de um apostador obter uma face cara no lado superior da moeda lançada por ele? Olha só, probabilidade. Você já tem aqui uma palavra-chave, não é? Eu já sei, então, que o exercício, ele vai me exigir, né, que é o descritor, ele vai me exigir a proficiência sobre probabilidade, né? Então, agora eu vou para o enunciado. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-la sobre uma mesa, né? Tentando acertar qual é o resultado, cara ou coroa. E então, assim, o que sairá na face da moeda? Cara ou coroa?
né? Então, assim, o que ele quer saber é isso. O que o apostador ele vai decidir ali como tomada de decisão para ser cara ou coroa. Aí suponha que, então, assim, com moedas, vai ser assim, ó. Duas moedas, duas delas vai ter cara. Ou seja, as duas faces dela vão ser igual. Cara a cara, né? Duas faces iguais. Cara a cara. Uma delas é coroa. E duas delas, coroa, né? E duas delas é normal, cara e coroa. Então, assim, eu tenho que saber como que eu vou resolver isso. Tem que ter conhecimento de probabilidade. É difícil? É uma das matérias que a gente aprende no ensino médio também, mas vê um pouquinho lá no fundamental. Mas vamos relembrar. O que é probabilidade? É o espaço amostral de eventos. Então, também é uma razão ali. É uma razão entre favoráveis e totais. Eu sempre vou pensar assim, casos favoráveis, ou seja, aqueles casos que eu posso considerar, e o total de eventos, né? O total de casos. Aqui, por exemplo, ó, o que seria... Ai, poxa vida. Que droga. Ficou em cima aqui. Tudo bem aqui, ó. Casos favoráveis. Ficaria o quê? Você teria que somar a quantidade de, de eventos, né? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Eu acho que vai. Caramba, viu? Eu olho no meu computador, tá tudo certo. Aí quando eu vou colocar para vocês, aparece tudo. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai fazer? A gente tem que contar os casos totais. Então, a gente vai fazer assim, ó. Duas delas, cara. Então, vai ficar cara a cara mais cara a cara, não é? Por quê? São duas moedas que cada dois lados é cara. Então, duas moedas, cara. Cara a cara, cara a cara. Aí, uma delas é coroa. Então, vai ficar coroa, coroa. Que tá errado. Coroa, coroa. E duas delas, cara, coroa. Então, agora eu vou ter que contar os casos, os possíveis, né? Dentro das 10 faces, porque no total, cara aparece 6 vezes, não é? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui aparece a coroa 4. A coroa. E aí a gente vai, então, fazer os casos... Ops! A gente vai fazer o cálculo. Daria esse valor aqui, ó. Ficaria casos favoráveis sobre casos totais. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 10. Vocês entenderam? Ficou muito confuso? Porque o slide bagunçou aqui, né? Pode trazer confusão para vocês. Não entender. Na, é, é uma questão, para mim, seria uma questão fácil, mas que eu iria errar simplesmente pelo fato que eu li errado, porque ali na última coisa, tá, duas delas são normais. E a senhora explicando e eu lendo correndo aqui para tentar achar o resultado para mim mesmo, eu acabei lendo uma delas são normais. E eu também não tive essa interpretação de tipo, eu li assim, tipo, duas delas têm cara, então duas. Uma delas tem coroa, três. E duas delas, eu tipo, cinco é o total e três seria o. Então eu iria no 3/5. Ainda bem que não tem 3/5 aí nas É, alternativas, senão eu teria ido nele. mas é exatamente isso, ó. 3/5 seria a resposta. É assim, é sempre isso. Casos favoráveis, que ele vai te dar assim, dessa forma, ó. Tipo, se eu tenho uma bola vermelha e duas pretas, aí casos favoráveis, então eu tenho uma vermelha e duas pretas. Então é sempre isso. Casos favoráveis é sempre no numerador e o total no denominador. E aí você não se perde. Se você só assistir o vídeo pequenininho aí de 2 minutinhos, só para relembrar isso. Porque eu não sou de sugerir que veja mais nada no dia, sabe? Você tem que descansar. Mas assim, sei lá, só para ver o videozinho, só para lembrar o conceito da probabilidade, porque é uma coisa que cai muito, ela cai bastante, a probabilidade. O tema de probabilidade cai bastante. E só para relembrar, sabe? Para você ter na memória
e tentar relembrar o conceito. Não fica tentando calcular nada, só vê o conceito. Que é isso aqui, ó. Número de casos favoráveis e casos totais. Geralmente a probabilidade, ela cai, você viu até que caiu na questão que a professora Ana trouxe em biologia, lembra? Que ela falou das ervilhas? Então é isso. Deixa eu avançar aqui, a gente já está chegando próximo das 11 horas. Professora, Oi. se eu fizesse a divisão de 3 dividido por 5, Não, daria aqui é a resposta, é porque ficaria aqui, ó, que sumiu. Tá vendo que tem um quadrado branco aqui? Ficaria assim, ó, Não, casos sim, favoráveis. mas se ele pedisse a porcentagem, tipo, Ops. quanto por cento de chance dela cair cara em meio a todo esse caso, era só fazer 3 dividido por 5? Aí você teria que fazer a multiplicação por 100, né? Porcentagem vem de 100. Lembra do cálculo de porcentagem? Você teria que multiplicar o valor por 100 para chegar na porcentagem. Lembra Então que... seria 3 dividido por 5 vezes 100? Então, sim, mas seria isso. Mas veja que provavelmente não vai cair assim, ó. Você só continuaria. Seria aquela regrinha de 3 ou você faz. Não sei se vocês se confundem fazendo a regra de 3. Talvez a regra de 3 ajudasse mais do que você já pensar em multiplicar direto por 100, que às vezes você pode se perder no cálculo. Mas é aquela regra de 3 de 100%, lembra? A regra de 3 de 100%, para você achar a porcentagem, multiplicar por 100. Lembro. Toda vez que você vê porcentagem, você sempre vai lembrar que é multiplicar alguma coisa por 100, para ter o valor final em porcentagem. O único problema da regra de 3 é que tem aquele negócio da regra de 3. Composta? Não, é aquela regra de 3 em X e tem também a regra de 3 em linha, né? Que, Direta. tipo, é direta. Ah, não, mas porcentagem seria, provavelmente seria a de X. Ó, é que assim, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 10. E se você fizer 6 sobre 10 e parar e olhar nas alternativas e não ver 6 sobre 10, o que vocês têm que pensar é assim, o Enem, a questão, ela está me exigindo conhecimento de simplificação da resposta, porque às vezes você parou no 6 sobre 10, mas ele queria que você fizesse a simplificação. Então, assim, toda vez que você terminar um exercício de matemática que envolver uma divisão, uma fração, vê se ele não está pedindo a simplificação. Porque às vezes você acertou, mas você esqueceu de simplificar. Vocês lembram o que é simplificação? Eu lembro. Por exemplo, 2 sobre 10. Aí eu posso simplificar por quê? Por 2, né? E ficaria 1 sobre 5. Entende? Então, toda vez que você finalizar um exercício de matemática e que der uma fração, veja se ele não simplificou. Porque às vezes você fala, puxa, eu errei. Aí às vezes você acertou, só esqueceu da simplificação. E eles adoram pedir simplificação. Né? Pode reparar que a maioria dos exercícios pede a simplificação. Pode falar. Ou se fosse 9 sobre 12, aí no caso iria simplificar por 3, iria dar 3 quartos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ó, esse exercício, de cara, ele é difícil, tá? É difícil. Por quê? Eu até deixei o link aqui, ó, para vocês, depois, quem tiver interessado em ver a resolução dele, vocês vão lá, porque ele é trabalhoso e a gente já tá em cima da hora. Mas assim, eu deixei o link para vocês irem lá e ver a resolução dele, que o cara explicou muito bem. O professor, ele foi nota 10 na explicação. Mas aqui é só pra gente ter a ideia daquele negócio de comando ainda. Qual que é o descritor dessa matriz curricular? O teorema de Pitágoras. Mas ele está explícito no exercício, como a gente viu, razão e proporção? Não está. Mas se você tem uma base razoável aí de figuras planas, geometria, você já de cara, você já vai olhar e falar, putz, é teorema de Pitágoras, eu vou ter que aplicar. Por quê? Olha só, vamos só ler aqui, a gente não vai calcular ele, porque ele é trabalhoso, como eu falei, mas é só para vocês sentirem o que é um exercício difícil. A área da superfície da cobertura da tenda, em função de y e x, é dada pela expressão. A área, beleza, área da superfície, a única coisa que eu sei é que ele está falando de área, certo? Alguém falou comigo no chat? Deixa eu ver aqui, que eu vi
o balãozinho. Ah, tá. Não, Obrigado, o Nicolas. Nicolas colocou Obrigado. para salvar só. Para ir direto depois ver a resolução, né? Obrigado, Nicolas. Aí aqui, ó. Aí eu vou ler o enunciado. A cobertura de uma tenda de lona tem formato de uma pirâmide de base quadrada. Ela é formada usando 4 triângulos isósceles de base Y. Caramba, cálculo de triângulo. E agora? Né? A sustentação da cobertura é feita por uma haste de medida X. Né? E para saber quanto de lona vai ser comprado, deve-se calcular a área da superfície da cobertura da tenda. Caramba, é um exercício trabalhoso, é um exercício que vai exigir concentração, porque você vai ter que olhar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, você vai ter que olhar, não coloquei, você vai ter que achar o X aqui na figura, você vai ter que, tá vendo essa basezinha preta aqui, do lado? É o que tá aqui dentro, ó. Então o meu X, ele vai estar aqui dentro. Olha só, você vai ter que olhar o valor de X, depois você vai ter que, o que é o triângulo isósceles, você vai ter que lembrar o que é triângulo isósceles, e aí você vai primeiro organizar a sua questão, e depois que você estruturou, encontrou ali tudo, aplicar o teorema de Pitágoras. Então, é um exercício muito trabalhoso. E também é um exercício que geralmente cai no Enem. Também, como eu falei para vocês, se quiser ver o vídeo, só para ver como foi a resolução, tentar ver ali como... Só lembrar o que é teorema de Pitágoras, eu também acho bacana, mas não fica fazendo cálculo, aplicando, não fica na loucura de vai cair um desse e eu vou errar porque eu não sei. Não é, a ideia aqui não é essa. A ideia é só vocês terem as dicas de como ler uma questão, né? Começa pelo comando, depois vai para o enunciado. Sentiu ali que está difícil? Pula a questão. Ó, por que eu coloquei esse círculo aqui no número da questão e aqui na página? Para você também não perder tempo procurando, depois você não vai mais lembrar que questão que você pulou. Então, se organiza também até na forma de você marcar as questões que você pulou. Coloca uma bolinha ali na questão que você não vai fazer agora, e também não esquece de numerar a página, porque depois você só olha a página. Ah, aqui na página 23 tem uma bolinha, então provavelmente aqui tem uma questão que eu não fiz, sabe? Senão depois você vai ter que ficar procurando a questão que você pulou, e aí vai virar uma bagunça, e você vai se estressar, ficar nervoso. Então, tenta, até no momento de marcar uma questão que você não sabe fazer, se organizar, ser organizado. Eu só quis trazer esses exercícios, um fácil, um médio fácil, para alguns médio difícil e um difícil, para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a dinâmica da prova de matemática. E lembrando que essa mesma estrutura funciona para a prova de química, para a prova de física e de biologia. Vai ter ali misturado questões de nível fácil, médio e difícil. E é você sentir. Se é difícil, circula de bonitinho ali para você não se perder depois. Fez as fáceis? Retorna para a prova. Começa a fazer as médias. Depois de você feito as médias, aí por último, você vai fazer as difíceis. Ai, caramba, já deu tempo, falta 10 minutos, eu ainda tenho que passar para o gabarito, o que eu vou fazer? Agora vai ser as próximas dicas. Eu nem sei se... deixa eu só perguntar aqui, Andressa, eu posso só falar das dicas rapidinho? Você acha que dá tempo? Sei, vamos lá, então. Aí, por último, você deixa as difíceis. Porque lembra que a gente viu lá no TRI que se você acerta, garante as fáceis, você já tem uma boa pontuação? Então, assim, tenta garantir as fáceis, entendeu? E não fica preocupado em fazer as difíceis. Por quê? Porque a proficiência, ele está querendo ver se aquele bloco de assuntos, você sabe, nível fácil, nível médio e nível difícil. Se você acerta uma difícil ou uma média, ele pode entender que você errou. Então, é melhor garantir, gabaritar as fáceis. Agora aqui, ó, eu vou dar umas dicas de chute. Eu não gosto de falar de chute, mas, às vezes, deu ali o tempo, já está chegando na hora de passar para o gabarito, e eu simplesmente não terminei, porque eu fui separando fácil, médio e difícil, e chegou nas difíceis, não deu tempo. Então, existe algumas técnicas de pessoas também que faz muita prova, né, de vestibular, e vai ali trazendo como experiência as técnicas de chute. Só lembrando,
Se você, se uma questão envolve 5 alternativas, elas envolvem 5 alternativas. Então, tem 5 questões de A a E, não é? A, B, C, D, E. Geralmente são 5 alternativas. Então, para cada uma delas, eu tenho 20 chances, 20% de chances de acerto. Então, a gente vai pela técnica de eliminação, que a gente vai ver agora. Se eu elimino uma alternativa, eu vou ter 25% de chances, porque vai ser 4. Se eu elimino 2, eu vou ter 33% de chances, certo? Se eu elimino 3, 50% de chance. Então, assim, a técnica de eliminação, ela parece ser eficiente, porque aí você vai por eliminação, e aí você consegue ir aumentando as suas chances de acerto. Vocês entendem a ideia? Por isso que às vezes é importante a gente ter um tempinho para ir para difícil e tentar aplicar a técnica de chute e não ir direto para o gabarito e chutar qualquer uma ali aleatório. Então, se der um tempinho de aplicar a técnica de chute, ok. Se não der, não tem problema. Depois a gente vai ver também uma ideia aí de tentar ir para o gabarito direto. Então tá, vamos lá. A técnica de chute por eliminação. Existe uma técnica que chama ovelha negra, que é aquela questão, nas alternativas, aquele valor de resultado que ele te coloca, que ele se destoa de todos os outros, né? Por exemplo, aqui, ó, todos esses aqui é o gabarito das questões que a gente viu. E olha só como funciona. 1,1 é 1 por 8, 2 por 5, 3 por 5, 3 por 4, 4 por 5. Qual dessas alternativas que se destoa totalmente das outras? Olhando aqui o denominador. 1, 2, 3, 3, 4. 8, 5, 5, 4, 5. 5, 5, 4, 5. Ou seja, a que se destoa é a A. Então, eu já elimino ela. Agora eu tenho o quê? 25% de chances. Já eliminei uma. Aqui na B, no outro exercício que a gente fez, qual que se destoa? Ó, 16, 16, 26, 42, 42. 42, 42, tá próximo que denominador. 26, 16, ok. Mas qual aqui que se destoa? 26, 42. Tá vendo? Ó, porque aqui tem 16, 16, 42, 42, 26. Destoa. Não tenho mais nenhum denominador com 26, certo? Então, essa se destoa. Aqui, na 20, vamos supor que esse exercício, né, a gente que viu lá, não conseguiria fazer. Então, a gente está indo por técnica de eliminação, que é chamada a ovelha negra. Vamos tirar a ovelha negra no meio das brancas aqui, para a gente conseguir aumentar as chances de acerto. Aqui, 29, 29, 29, 29, 27. Matei, tiro essa, 27. Beleza. Então, aqui eu fui por técnica de eliminação. Então, eu aumentei minhas chances de 25%. Certo? Até aqui, essa técnica foi de boa? Mas e se justamente essa for a alternativa correta? Então, lembra assim, a gente está fazendo por técnica de chute. E o que eles investigaram? Nesse tempo todo de Enem, eles investigaram que sempre vai ter uma que se destoa. E geralmente, claro que pode haver, como você falou, mas geralmente é muito raro ter uma que se destoa que seja a resposta. Então, assim, os especialistas pegaram todos os gabaritos e foram avaliando. Então, o que eles concluíram? Que é muito raro aparecer uma das alternativas que seja correta e que seja a ovelha negra, ou seja, aquela que se destoa. Claro que tem as exceções, mas é muito raro. Por isso que eles vão dando essas técnicas, sabe? E assim, entre chutar de qualquer jeito e pensar um pouco em chutar, é melhor pensar um pouco em chutar e ir por essas técnicas como eles falam, né? Para não chutar de qualquer jeito e o TRI achar que eu chutei aleatoriamente. Entende? Pelo menos aproximar do valor real. Ó, aqui eu apliquei a técnica de chute, ó. Chute ao acaso. Nesse caso aqui é uma questão de física. Eu nem vou ler o texto, porque, quer dizer, eu vou iniciar na técnica de chute, eu vou iniciar pelo gabarito. Porque às vezes, lendo as alternativas, eu consigo entender o que o texto está falando. Ó, vamos então por palavras aproximadas. A gente estava vendo da matemática, agora vamos ver da física, química e biologia, mais ou menos, como a gente aplica a técnica do chute. Eu li aqui, fazer o aterramento. Beleza. Acrescentar fusível. Realizar o aterramento. Aqui, ó, apareceu outro aterramento. Então, tem duas
duas alternativas com a palavra aterramento. E aqui, já vi outra, instalar fusível. Beleza, duas alternativas com fusível. E uma que se destoou, utilizar fios encapados. Nada a ver. Se eu estou falando de instalação, né, estou falando ali de aterramento, de repente aparece um fio encapado, já elimino essa. Vou para as outras alternativas. Aí eu vou ler o texto. Se eu conseguir ler rapidamente assim por cima e tentar entender o que ele está falando, né? Nesse caso aqui, o problema ele estava pedindo, né? Ele estava falando de como que o funcionário ali ele poderia realizar a questão de alta tensão, né? Ó, só de ler aqui na primeira frase, ó, as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético viável suficiente para induzir corrente elétrica. Estou falando de corrente elétrica. A gente sabe, corrente elétrica, instalar fusível, nada a ver. Ele já está falando aqui, ó, induzir corrente elétrica. Já vou pensar direto no aterramento, né? Eu nem vou perder muito tempo. Então, a letra A seria a resposta correta, porque realizar o aterramento da rede de alta tensão, fazer aterramento dos arames de cerca. O que eu tenho aqui no problema? Arame de cerca, ó. Arame de cerca. Arame de cerca. Ele não está falando de rede de alta tensão. Então, assim, sem eu ler muito e me aprofundar no tema, eu consigo ir por dedução, sabe? Ir por dedução e ali eliminando uma resposta correta. Mas só do fato de você eliminar uma que se destoa, você já tem grandes chances de 25% de chances, aumentou as suas chances, né? Então, assim, a seleção de palavras, aqui a gente estava vendo a ovelha negra. Vocês entenderam bem esse chute? Vocês têm alguma pergunta desse chute? Então, a primeira coisa que a gente for fazer, se você tem tempo, é ir por eliminação da alternativa que se destoou. Agora vamos... Oi. Essas estratégias servem também para linguagens e ciências humanas? Também serve. Segundo os especialistas, que você pode perceber, eu coloquei vários exemplos aqui, e se a gente olhar todos eles e aplicar essa técnica aqui, por exemplo, de eliminação das que se destoam, vai dar certinho para todas elas. Você vai ver que vai dar certinho para todas. Agora a gente vai ver umas palavras que às vezes aparecem e que já indica que não é ela. Claro, de novo falando, é raro que apareça uma palavra que se considere ela. É muito raro, mas pode aparecer? Pode, mas é muito difícil. Então, assim, eliminar as palavras chaves ali no texto, no texto não, né? Na alternativa, por exemplo, como sempre, nunca, jamais, porque são palavras que eles consideram como palavras muito fortes, uma palavra muito certeira em dizer, mesmo nas ciências exatas. É difícil falar, isso sempre acontece, isso nunca acontece, ou isso jamais aconteceu. Então, assim, são palavras que provavelmente é uma alternativa que já está te indicando que não é ela. Então, também, pela técnica do chute, eu já posso ir eliminando as alternativas que aparecem nessas palavras. Existe uma outra que a gente chama, que eles chamam, né, de técnicas irmãs, que são aquelas questões, aquelas alternativas, que elas estão tão parecidas que até confunde a gente. Elas são tão próximas que elas estão parecendo sinônimo uma das outras, né? Então, muito provavelmente, essas alternativas, essas duas alternativas, elas não são as corretas. Por quê? Se existe só uma palavra correta, se existe só uma alternativa correta, como eu posso ter duas que estão falando da mesma coisa? Entende? É meio que para confundir a gente. Então, assim, se tem duas alternativas que estão muito próximas, você fala, caramba, tá falando a mesma coisa, estão só usando palavras diferentes, você já descarta elas. Porque não pode ter duas alternativas corretas, é só uma. Então, você já elimina ela. Aí aqui são dicas gerais agora, né? Por exemplo, reparar na primeira palavra da alternativa. É raro que duas alternativas comecem com a mesma palavra. Então, assim, eu vou olhar as primeiras palavras das alternativas. Mudança, combustão, diminuição, transição e promoção. Tá vendo que nenhuma delas são iguais? São todas diferentes. Então, eu vou ler muito rapidamente aqui o meu comando. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética. Será que eu, só lendo o comando, consigo responder aqui? Porque eu estou no desespero, está acabando o meu tempo, vamos ver. Mudança na fase sólida.
Radiação eletromagnética tem alguma coisa a ver com mudança na fase sólida? Não sei. Combustão dos cátions? Combustão? Diminuição de energia cinética. Energia cinética é energia que está ligada ao movimento, certo? Luz emitida, né? Que é emissão de radiação. Até tem alguma coisa se eu considerar o movimento dos elétrons, né? Mas será que é isso? Vamos ver. Transição eletrônica de nível mais externo. Promoção dos elétrons. Promoção. Então, olha, de cara, promoção, combustão, mudança, eu já eliminaria a B e a E. Vamos para C e D. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita. Eles podem diminuir uma mesma órbita, transição eletrônica de um nível mais externo para outro nível interno. Tá, não sei se para vocês, quando fala de emissão ele está emitindo, né? Ele está mandando radiação. Será que, então, ele está diminuindo? Eu não sei se vocês conseguiriam aqui, talvez, ter que ler o enunciado ou conseguiria chutar. Então, eu vou ler. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao induzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Ó, tá vendo que eu tô lendo muito rápido? Para observar a cor da luz emitida. Se eu tô eliminando, se eu tô observando uma luz emitida, eu vou considerar o quê? Seria transição eletrônica, não seria? Lembra dos fótons? Será que eu posso considerar isso? Mas a alternativa correta seria a D. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é para vocês olharem a primeira palavra, tá vendo? Ó? Que já pode te dar um indício de eliminação, como mudança de fase sólida. Gente, estou falando de radiação, como que muda de fase sólida, né? Combustão, nada a ver. E aqui, promoção dos elétrons, o que é promoção? Também, então, assim, são palavras que tá muito fora do contexto. Então, você ficaria entre a C e a D. Aí você teria que dar uma pensadinha ali rápido para conseguir chutar uma delas. Vocês entenderam essa ideia da primeira palavra? Sim. Eu espero que sim. Aí aqui é o contexto do enunciado. O contexto do enunciado. Olha só, nessa questão de biologia, eu tenho lá as primeiras palavras, tá vendo? Olha que interessante nessa daqui, por exemplo, eu conseguiria eliminar só pelo prefixo da palavra, ó. Sufixo, prefixo. Gel, ele tá ligado à terra. Olha. Hidro tá ligado à água. Termo, temperatura ali, né? Químio, me traz alguma coisa relacionada à química, substância. Então, vamos ler o comando. Coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e esses começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias, tá? É chamado de subir em direção ao gargalo. E agora, né? Eu não consegui ainda, então eu vou ler rapidamente o meu texto, só por cima, assim, ó. Na piscicultura, costuma-se usar larvas de artêmia para alimentar as larvas de peixes, ovos de artêmia, são colocados em garrafas com água salgada, condições ótimas de temperatura, calma aí, vou parar aqui, ótimas de temperatura, luz, oxigênio, eles eclodem. Luz, temperatura, oxigênio, liberando larvas, também conhecidas como náuplios, para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada. E aí, qual que vocês iriam? Fóton, luz, temperatura, luz. Então, assim, eu já vou no fóton, certo? Porque gel não tem nada a ver, a gente não está falando de terra. Ele não falou nada de água. Ele até comentou alguma coisa de temperatura, mas termotropismo, quimiotropismo, e aí? Aí a gente chuta, porque, olha, termotoplismo, ele vem de virar, a palavra foto, lembra de luz, luz, fótons, luz, né, feixes de luz, e tropismo vem de virar. Então, o que ele estava querendo dizer aqui, com temperatura, luz e oxigênio, seria, basicamente, a inclinação que essas larvas elas estavam tendo para a direção da luz. Então, só por ler, aqui nesse caso, o início de cada palavra, eu vou por eliminação também, ó. Geoterra, hidro, termo, químio. Vocês entenderam? Eu não precisei ter o conhecimento de biologia, eu fui mesmo por dedução ali do início das palavras, e aí eu consegui, então, só pelo contexto do enunciado, ter ali uma ideia de como chutar. Então, assim, para questões com alternativas numéricas, principalmente como
assim, as ciências da natureza, ela também pode ter um resultado numérico, não pode? Pode. Química, a biologia, a física, ela pode também trazer ali conhecimentos numéricos. Então, eu vou sempre eliminar o maior e o menor valor dos extremos. Olha só. Gente, que horas que acaba a aula? Tô perdida, me ajuda. Já passei do horário? 11 horas. Ai, então, já tô acabando, deixa eu ver quantos slides tem. É o último aqui, ó. Vou falar esse rapidinho. Então, eu vou eliminar os extremos, tá vendo, ó? Aqui, 6, 8, 10, 12, 14. Eu elimino os dois extremos, que tá muito longe, tá vendo? Eu vou por eliminação dos números dos extremos e, geralmente, a resposta, ela vai estar sempre no valor intermediário, entre C e D, ou entre C e B. Né? Então, também na técnica de chute, eu vou sempre olhar para os valores intermediários. Eu elimino os extremos e foco na B, C e D. Porque a questão A geralmente são as alternativas que mais vai te trazer pegadinha, porque é a primeira que o estudante vai bater o olho. E vocês vão ver que a porcentagem delas de questões que a resposta é a letra A é muito menor em relação a B, C e D. Então, aqui, ó, eu já eliminaria a A nesse caso. Por quê? Ela se destoou, tá vendo? Elimina a ovelha negra aqui, já bati o olho, reconheci que que é ela. Aqui, a B e a C são parecidas, e a C e a E são parecidas. Beleza. Como que eu vou eliminar, então? Vocês percebem aqui, ó, B e E, C e E parecida, B e D parecida. Então, eu vou olhar agora a minha base de potência. Qual é a base de potência que está mais próxima? A A e a B. A A eu já sei que não é, porque é a ovelha negra. Então, só pode ser a B. Entendeu? Aí aqui, ó, como que eu vou então fazer com o gabarito? Você fez as questões fáceis e não dá mais tempo. Tipo aqui, esse caso aqui é o último caso que você vai aplicar. Tipo, não tenho mais tempo, ferrou. Então, o que você vai fazer? Não dá tempo mais de avaliar os chutes, não dá tempo de mais nada. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu gabarito, você vai passar todas as questões que você respondeu para o gabarito. Todas elas, certo? E aí, isso daqui foi uma pesquisa que o Globo fez do Enem de 2013 a 2017. Então, eu vou passar todas as que eu consegui fazer para o gabarito. E aí, eu vou começar a ver a frequência das alternativas que eu não coloquei. Por exemplo, tem muita alternativa D sobrando aqui. A maioria minha foi E, D e A. E D não tem quase nada. Então, você vai pela porcentagem de frequência, ó. No gabarito do Enem, dessa prova aqui de 13 a 17, eles viram que a questão A, a alternativa A, teve 19% de opções, que a questão era a letra A B era 21, a C 20, a D 20 e a E 18. Você está vendo que a A e a E são as menores em números? Então, a A e a E, que são os extremos, elas são as que menos é a alternativa certa. Então, eu vou lá, passando lá tudo para o gabarito, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que ter 9 questões por letra. Geralmente, são 9 questões por letra. Eu tenho que ter no meu gabarito 9 letra A, 9 letra B, 9 letra C, 9 letra D e 9 letra E. E aí, eu vi no meu chute ali que ficou faltando muito a letra D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, todo o resto que eu vou fazer, eu vou chutar na letra D, porque a letra D é a que tem a menor, entenderam? Eu passei por... Foi o que eu fiz nesse domingo, porque não tinha tempo para mais nada mesmo, e foquei tanto em redação e linguagens que acabei, no último momento, vendo ciência da natureza. Aí eu fiz as coisas que a senhora falou aí, vi as questões mais curtas ou que tinha imagens, fiz essas. O resto que não dava mais tempo nem de ver, as longas, etc., eu coloquei tudo D. Então, é isso aí. Aí você vê ali poxa, tem muito D sobrando aqui, então tem alguma coisa errada. Não dá mais tempo de nada? Vou jogar tudo na D, então. E seja o que Deus quiser, certo? Então, é isso mesmo. Então, assim, essas técnicas de chute são para ser aplicadas? Não, gente, ninguém quer que você saia chutando. Mas, assim, como última alternativa, como último recurso, e eu não posso entregar meu gabarito em branco, eu vou aplicar a técnica de chute, né? Olha, nem vou ler o resto aqui para vocês, porque não dá mais tempo e eu não quero atrapalhar vocês, que eu quero que vocês descansem. Professora, Oi, faz assim, ó, vê mandar com a para André, vocês?
Manda o slide pra Manda gente. assim, eu tô no grupo, eu vou mandar no grupo, tá bom? E aqui ficou faltando. Ah, aqui, ó, eu deixei esse link aqui, porque se vocês quiserem. Foi basicamente o que eu falei aqui, mas se você quiser rever o vídeo, você pode entrar nesse link aqui também e rever o vídeo sobre técnica de chute, tá bom? É aconselhável? Não, gente, eu não quero que vocês chutem, não é isso, mas como às vezes é o primeiro Enem de vocês, como eu falei, né? Se eu tivesse tido essas dicas na minha época, talvez eu tivesse sido um pouquinho melhor, né? E a ideia é o TRI. Então a ideia é manter um equilíbrio no TRI e não oscilar e ele ali entender que eu fiz alguma coisa aleatória, chutei e diminui a minha nota. Não é isso que a gente quer, certo? Ó, 75% das questões cobradas de matemática no Enem, segundo o SAS, é do ensino fundamental. Então, a base de vocês, ela tem que estar muito fortalecida nos assuntos de ensino fundamental, que são as questões geralmente de níveis fáceis. Então, assim, poxa, não deu esse Enem esse ano, caramba, que droga. Meu, começa a focar, porque a base da matemática, ela está no ensino fundamental. Vocês conseguindo ali propriedades de multiplicação, vocês se fortalecendo ali na matemática básica, que é aquela lá do ensino fundamental, quando vocês começarem a ver os assuntos de ensino médio, vai ser muito mais melhor aplicado. Vocês vão conseguir, vocês vão sentir muita diferença, né? Então, eu não vou mais atrapalhar vocês, e é isso aqui, ó. Isso aqui é só para resumir, né? Que o problema maior de erros no Enem não é que o aluno não sabe, é o problema de interpretação. E a gente só consegue ter essa habilidade e agilidade de interpretar questões fazendo muito exercício, não adianta. É muito exercício. E aqui só umas diquinhas que eu tô passando, que já deu já, né? Mas é isso, pessoal. Eu não sei se eu ajudei. A ideia aqui era só mesmo falar um pouco da dinâmica da prova e tentar ter uma conversa última com vocês, para vocês tentarem se sentirem mais motivados, se acalmar, né? E é isso. Eu espero que com essas dicas vocês consigam ir bem, né, na prova. Enfim, eu desejo toda a sorte do mundo para vocês amanhã. E é como a psicóloga Vanessa falou, se não der, não significa que você fracassou, gente. Até para arrumar um namorado, a gente precisa, uma namorada ou um namorado, a gente precisa investir, a gente precisa tentar, levar um fora. Poxa, levei um fora. Caramba. Então você vê que tudo na vida é não ou sim, não é verdade? É tentativa e erro. E se a gente não se dispõe a tentar, aí sim é um fracasso, porque você vai ficar estagnado. Eu acho que a vida, o sentido da vida é esse, é a gente sempre ir para frente, né? É sempre as coisas que a gente conquista é só a gente tentando. Se você ficar parado, estagnado, você não vai conseguir nada mesmo. E só desenvolvendo o sentimento de fraude, sentimento de fracassado, isso não é bom. E vocês são jovens, gente, pelo amor de Deus. O meu Enem, o meu último Enem, porque eu tive que começar a trabalhar, e aí o meu Enem foi em 2012, em 2011. Foi em 2011 com 27 anos, porque eu fiz o Enem que eu falei para vocês, o meu primeiro Enem, em 2002. E eu só fui conseguir entrar numa universidade pública em 2011. Então, pensa, eu levei muito tempo para conseguir entrar, porque o meu objetivo era uma faculdade pública. E eu não tenho vergonha em dizer que eu levei quase 8 anos para conseguir entrar em uma faculdade pública. Mas por quê? Porque eu tive que começar a trabalhar, e aí você começa a trabalhar, é muito cansaço, dependendo do seu trabalho, é um cansaço físico ou mental muito forte, e você vai deixando os estudos de lado. E aí, quando você vai ver, o tempo passou, né? Então, assim, foi em 2012 que eu consegui entrar numa federal, né? E eu acho que vocês são jovens, vocês têm energia, então pega essa energia de vocês e o tempo que o que a gente tem de mais importante na nossa vida e foca no estudo, vai atrás do que realmente você quer. E se você ainda tem a possibilidade de não trabalhar, só focar no estudo, né? Ou trabalhar como jovem aprendiz, que é poucas horas, se você precisa trabalhar, ok. Mas assim, não deixe de estudar, porque a gente vai se acomodando. Eu juro para vocês, vocês vão sair do ensino médio, a primeira coisa é isso aqui, ó. Ai, acabou tudo, relaxar. Relaxou, acabou. Se você relaxou, ferrou, porque
para você pegar o ritmo de novo de estudo, meu, vai demorar. E é isso que eu espero de vocês, até que vocês estão aqui, né? É muito legal ver vocês aqui e gratificante, porque a gente vê, o fato de vocês estarem aqui já é um sinal de sucesso, né? De que vocês querem e são interessados. Então, isso é muito importante. É isso, pessoal. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Gente, eu passei o tempo de novo, me perdoem. A Beatriz e a Andressa ia falar com vocês lá na programação, eu nem sei como é que ficou. Vocês deviam de ter me interrompido, gente. Me desculpa. Desculpa. Não, sem problema, sem problema. Muito obrigada, viu, Raquel? Ajudou bastante. Desculpa. Eu também demorei 6 anos para conseguir entrar na faculdade. Andressa. E assim, Andressa, eu levei esse tempo todo, eu passei na graduação, eu fiz o mestrado e agora eu vou fazer o doutorado. Então, assim, porque eu me senti como pesquisadora e assim, eu estou muito feliz por essas conquistas, levou muito tempo e o meu sonho era fazer o doutorado, o meu sonho era ser uma pesquisadora. E eu só tive a oportunidade aos 27 anos, né? Então, assim, levou muito tempo, mas eu estou conquistando tudo o que eu sempre quis lá nos meus 17 anos, quando eu saí do ensino médio. Então, assim, eu estou com 38 anos, mas eu estou conquistando tudo o que eu queria e o que eu mais desejei, que era fazer o doutorado, sabe? Ser pesquisadora. Então, sim, o que não importante pode... é não desistir. Exatamente. E como a Vanessa falou, o fracasso, ele está sempre do nosso lado. O fracasso é o nosso melhor amigo, porque se a gente não tenta e não fracassa, o que a gente leva da vida como evolução? Nada. Se a gente só tem sucesso, o dia que você fracassar, você despenca de uma altura que talvez você nem consiga levantar, né? Então, às vezes, o fracasso, ele é o nosso melhor amigo, porque ele vai ajudando a gente a evoluir. Como a Vanessa falou, você olha para trás e vê o seu eu antigo, e olha para frente e vê o seu eu de hoje e fala, caramba, eu levei tanto tropeço, eu caí tanto, mas olha só onde eu tô, né? Então é isso, gente. Um abraço bem forte, bem carinhoso, e eu tenho certeza que o cursinho Articulas vai estar lá com vocês em espírito, né? A gente vai estar torcendo muito por vocês, né? E a gente vai, conseguindo ou não, a gente vai estar aqui para apoiar, né? E vamos embora, vamos estudar mais para o ano que vem. Vamos identificar o que ficou faltando na sua base de conhecimento e vamos fortalecer ela. Essa é a ideia, né? É isso. Então tá bom, gente. Muito obrigada e um forte abraço, tá? Eu vou postar lá no grupo a apresentação, tá bom?